Alô? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Ainda no processo digestivo, pós aquele almoço maravilhoso? Recuperando. Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Fábio, eu sou Head de Novos Negócios aqui na Vol. Estou com o Lucas, da Ecomilhas. A gente vai ter um bate-papo aqui sobre sustentabilidade com mobilidade urbana. Tá bom? Eu acho que, para começar esse bate-papo aqui, né, Lucas? A gente podia falar primeiro o que é sustentabilidade, para a gente começar o nosso conceito e seguir esse nosso bate-papo. Boa. Nossa, muito legal e, primeiramente, muito prazer e muito feliz de estar aqui pelo convite, pessoal. Me chamo Lucas, sou founder da Ecomilhas. Depois eu faço meu jabá, mas eu queria muito trazer esse tema com a pergunta da sustentabilidade, que é uma que eu estou tentando responder no meu mestrado na Unicamp até agora, inclusive, né? Sustentabilidade não é de hoje. A gente tem esse assunto dentro de 3 premissas para serem contempladas. A premissa social, a premissa ambiental e a premissa econômica. Se você atende essas 3 premissas, parabéns, vocês são sustentáveis. Mas que tem ali, nos últimos tempos, né, uma mistura até de sopa de letrinhas com ESG, ASG, para trazer riscos sobre a mesma premissa da operação e atividade econômica das empresas, que é um framezinho da parte financeira e não necessariamente da sustentabilidade como um todo, né? Então, nessa mesma linha de raciocínio, quando a gente fala sobre viagens corporativas, a gente tem um baita desafio, né, que é engajamento ou até mesmo retenção, mas principalmente dados de todas as viagens corporativas que tenho certeza que vocês rastreiam para mensurar o nível de sustentabilidade dessas mesmas, né? Verdade, Lucas. E pensando então nesse modelo de sustentabilidade, de mobilidade urbana, o que a gente poderia falar que seria mobilidade sustentável? Legal. Mobilidade sustentável também é um outro conceito que deriva do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir a sua necessidade sem comprometer a próxima geração de fazer o mesmo. Desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir a sua necessidade sem comprometer a próxima geração de fazer o mesmo. Se a gente fosse fazer, então, uma analogia para mobilidade sustentável, a gente iria pelo conceito de se deslocar, sair do ponto A até o ponto B, sem comprometer a próxima geração de fazer o mesmo. Então, é a capacidade da gente se deslocar, desenvolvimento ali de todo o transporte, independente do modal. Não falei de bicicleta, não falei de carro elétrico, não falei de avião elétrico, né? Falei da capacidade da gente se deslocar sem comprometer a próxima geração de assim fazer o mesmo. Então, esse seria, por tese, o conceito de mobilidade sustentável. Bom, seguindo aqui para o nosso conceito, a gente está com vários gestores de viagens aqui dentro do nosso auditório. Como que nós, gestores de viagens, podemos ser cada vez mais sustentáveis no nosso ambiente corporativo? Esse é um baita desafio e eu queria checar no passador de slides que está na mesa. Olha que passador bonito. E aí eu vou dar um check aqui. Olha só, então não, tecnologia. Eu adoro o quintal de casa, que é o cubo aqui, por conta disso, né? Mas se eu fosse perguntar para vocês qual cidade ou qual região é mais sustentável, qual viria na cabeça de vocês? A região franca lá de Manaus, Amazonas, principalmente, com a floresta, ou a cidade como São Paulo? Exato. Quando a gente fala de sustentabilidade, na hora vem uma planta na sua cabeça, não é verdade? E aí você vai pensar, e a gente, brasileiro por si só, sendo o principal ativo do Brasil quando a gente fala de sustentabilidade, a Amazônia, a gente vai lembrar da Amazônia. Só que tem um desafio dentro dessas duas realidades, tá? É uma demanda reprimidíssima de como a gente pode gerenciar as nossas emissões de carbono dentro de cada uma dos escopos de inventário de emissão. Eu tenho certeza que algum dos times de vocês perguntaram para vocês nos últimos anos ali quais foram o número de viagens com os modais para eles fazerem um tal de inventário de emissões de carbono. E essa pessoa está muito preocupada com a gestão de emissões da empresa de vocês, principalmente quando a gente fala de escopo 3, que é o que vocês cuidam muito bem, são viagens corporativas. Pode parecer que não, mas essas duas regiões aqui
tem um contexto muito parecido quando a gente fala de sustentabilidade, que são as toneladas de carbono. Uma fica muito claro de entender, que é a árvore. A árvore, para a sua tecnologia super essencial, né, e super avançada, ela faz fotossíntese, então no processo de fotossíntese ela captura carbono. Mas não é qualquer árvore que faz isso. Né? Então, tem árvore boa, que captura muito carbono, mogno africano, por exemplo, lindo, denso, folhoso, e tem árvore ruim, que não captura quase nada, tipo eucalipto da vida. Legal? Qual é o contexto? Né? A cidade de São Paulo também tem um potencial, né, de ser sustentável, só que não por árvore. Né? A gente tem um desafio aqui de território, a gente pode ser sustentável por viagens corporativas, que é um tema que vocês tratam muito bem. Então, só no ano de 2021, o Brasil pôde gerar 100 bilhões de toneladas de carbono no momento de crédito de carbono de fato. E aí, de novo, nessas duas áreas, elas compartilham um número muito interessante. São um pouco mais de 20 bi em cada uma delas, sendo região de Manaus, região franca-amazônica, na verdade, e a região metropolitana de São Paulo, por exemplo, com carbono evitado. E esse é um sentido muito próximo que vocês tiveram na pandemia. E a gente vai falar disso já. Né? Mas, dentro da premissa, como que um gestor, né, de viagens pode ser mais sustentável, entra nessa linha de raciocínio aqui. Como que a gente reduz as emissões de CO2 dentro de todas as viagens corporativas, ou dinamizando as rotas, colocando elas cada vez mais curtas, né, entendendo ali também o preço, ou aumentando aqui e incentivando modais limpos, que é um case que a gente pode trazer daqui no futuro também. Beleza? Perfeito, Lucas. Obrigado. Então, seguindo aqui, então, eu acho que seria interessante você contar para a gente o que é Ecomilhas, o que vocês fazem, qual é o trabalho que vocês executam. Boa, vou puxar esse gancho, então. A gente, na Ecomilhas, somos um programa de milhas urbanas. Legal? Mesma premissa das milhas aéreas, só que agora para cidades inteligentes. Diferente dos outros programas de pontos ou cartões, a gente não precisa do crédito no cartão para você ganhar ponto na plataforma. Você vai precisar se deslocar. Você vai precisar sair do ponto A, chegar no ponto B, desde que esse ponto A seja diferente do ponto B. Né? Não adianta ficar dando volta num campo achando que vai ganhar Ecomilhas. A linha de raciocínio aqui é deslocamento útil. Né? E nessa linha, nessa mesma premissa, a gente vai recompensar você por usar modais não poluentes. Sejam eles os ativos, como a caminhada, a bicicleta, sejam eles os compartilhados, como a bicicleta compartilhada, ou o ônibus, ou o metrô, sejam eles os elétricos, ou até mesmo o etanol. Né? Então, a linha de raciocínio aqui é trazer, por exemplo, um desafio que eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui, para quem não sabe, é inventário de carbono. A gente, nas empresas de vocês, provavelmente, fazem inventário de emissões de carbono em 3 escopos. Viagens corporativas está no escopo 3, que é a coluna amarelinha. Notem que é sempre o BO de todo mundo. O BO de todas as empresas, aqui são as emissões históricas do GHG Protocol, que é um protocolo de mensuração desse inventário de quantas toneladas de carbono as suas empresas emitem. O escopo 1 é matéria-prima. Então, quantas toneladas a matéria-prima de vocês emite para ser produzida e tudo mais. O escopo 2 é energia. Então, quantas toneladas os kWh por mês da sua conta de luz da sua empresa emitem. E o escopo 3 cadeia de valor de fornecedores e também viagens corporativas e também deslocamento casa-trabalho. É sempre a maior dor de cabeça para todo mundo de mensurar e também de reduzir ou até compensar. Né? Então, a linha de raciocínio aqui, só no ano de 2021, foi 187 milhões no escopo 1, 13 milhões no escopo 2, 780 milhões no escopo 3. Bateu o desespero? Porque, para mim, bateu muito. Muito, muito, muito mesmo. Dá quase 1 bi, para ser mais exato, 980 milhões de toneladas emitidas em um ano de operação no mercado do Brasil que não é regulado. Não tem todas as empresas fazendo inventário. A padaria da esquina, né, a vila da Vila Olímpia ali, não faz inventário de carbono. Só grandes corporações, de fato, que prestam suas contas para um fornecedor que está na Europa, porque o mercado dele é regular, então ele está pagando essa multa lá em euro, ou no Vale do Silício e assim por diante, em mercados que têm um limite de emissão. Então, qual é a dor de cabeça de 980 milhões aqui, gestor de frota?
não tem Amazônia suficiente para tudo isso. Se a gente reflorestasse toda a Amazônia, o melhor cenário possível, licenciasse a área, auditasse a área, não daria para atender 1 ano de operação dessas empresas. Esse é a crise climática. Ficou mais nítido agora? Porque todo mundo fala crise climática, meu Deus, está fazendo calor. Não é. É mensurável, entendeu? Então, mais do que reflorestar áreas na Amazônia, a gente vai precisar reduzir emissões. E a redução de emissões está baseada em tratamento de resíduo, de uso de energia, em viagens corporativas. E é exatamente isso que a Ecomilhas faz. Legal? Então, respondendo um pouco como o gestor de frotas, o gestor de viagens, as agências em si podem ser mais sustentáveis, criando programas internos, e a gente pode ajudar isso, claro, com redução de emissões todo esse inventário aqui, porque a Amazônia sozinha não vai dar conta. A gente tem uma boa notícia por trás disso tudo. A gente tem outra Amazônia. É só sair na rua e ver quantos carros, por exemplo, poderiam estar sendo abastecidos por um combustível não fóssil, ou por um combustível, ou por uma energia elétrica, de matriz elétrica, ou substituídos por bicicletas, ou substituídos por um modal menos poluente. Então, tem outra Amazônia em São Paulo, que é através da mobilidade, que é o que a Ecomilhas atua, né? Então, é nessa linha de raciocínio que a gente tenta trazer aqui o programa de milhas urbanas. Então, mais ou menos nesse contexto, Fábio. Perfeito, Lucas. Você explicou para a gente a questão da sustentabilidade, como os gestores de viagens podem participar ativamente desse processo, explicou para a gente o trabalho da Ecomilhas e ficou uma curiosidade, como é que vocês calculam essas milhas que vão ser bonificadas para quem participar do processo? Bom, a gente não reinventa a roda, a gente só recompensa quem usa a roda da melhor forma, tá? Então, esse método de cálculo de quantas toneladas, quantos quilos de carbono por cada tipo de modal diferente, já existe uma metodologia em certificações internacionais para isso. Alguém já ouviu falar da Verra? Alguém já ouviu falar da Mecanismo de Desenvolvimento Limpo da ONU? Ou American Carbon Registry? São todas certificadoras internacionais que têm metodologias já para quantificar esse cálculo. A gente pega essas metodologias, coloca numa plataforma no qual o usuário vai baixar o nosso aplicativo, submeter a sua rota, né, seja ela feita no multimodal, no deslocamento trabalho-casa ou nas viagens corporativas. A gente vai auditar essa rota, porque a gente está no Brasil, né? Então a gente sabe que tem muita fraude, autofraude ali, por exemplo, de combustível fóssil, mas a gente sabe que não é. E aí, dentro dessa premissa, ele vai acumular ecomilhas no aplicativo para fazer o resgate dessas ecomilhas por benefícios de maior interesse. Sejam em Pix na plataforma, e aí é bom para o bolso dele, né? Isso é excelente. Inclusive, a nossa questão é esse ponto aqui: o usuário recebe um cartão para ser recompensado por não poluir. A gente transforma nele em protagonista da estratégia de sustentabilidade para ele não poluir e valida isso conforme as certificadoras e metodologia internacional, né? Então, dentro desse contexto todo, né, de quando a gente volta para cálculo de metodologia e crise, né, climática, dentro desse precisa muito de dados. Então, querendo ou não, a gente volta na confiabilidade desses dados, né? E esse mesmo ponto de confiabilidade traz, por exemplo, nesse contraste de vocês entenderem as duas notícias, as notícias, na verdade, mais faladas nesses 2 anos sobre crise climática. Lá em 2020, não sei se vocês lembram, mas a gente diminuiu muito a poluição, mas não foi uma baita estratégia de sustentabilidade, né? Foi fique em casa, lockdown, né? E a gente reduziu 50% na primeira semana de quarentena. O ar de São Paulo ficou muito mais limpo, né, do que ficava há 30 anos atrás. E agora, em 2023, a gente tem o mesmo contraste de, por exemplo, né, ondas de calor chegando a mais de 40 e piorando a qualidade de vida, né? Então, nessa linha de raciocínio, a gente precisa entender qual é a premissa de um ponto ao outro para conseguir trazer viagens corporativas menos poluentes, né, com, de fato, planos e estratégias consolidadas para isso. E a gente tem, por exemplo, um case bacana no iFood. Conta pra gente. O iFood
tem um ponto de... tem vários pilares interessantes sobre desenvolvimento sustentável, né? Pilar de embalagens trabalha muito bem com a Klabin, pilar de social trabalha muito bem, inclusive, com as iniciativas próprias, mas no pilar de mobilidade ali, quando a gente fala de entregadores, a gente recompensa os entregadores que não emitem emissões de carbono com veículos elétricos, motos elétricas, por exemplo, ou bicicletas. E isso traz uma renda a mais para eles, mas é um exemplo e um case que eu posso aproximar para vocês de viagem corporativa, né? Isso, claro, está aplicado a entregas, né? Mas não deixa de ser aplicado a colaboradores ou outros cases que a gente desenha ao longo do ponto da Ecomilhas. Então, essa é mais dentro da nossa premissa, né? Sem reinventar a roda, só recompensar quem usa a roda de modo não poluente. Perfeito, gente. Obrigado, Lucas, por explicar para a gente. Todos temos a oportunidade de serem mais sustentáveis, gente. Então, a oportunidade, inclusive, de ganhar uma renda com isso. Fica aí um convite para conhecerem o produto da Ecomilhas. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.